Tem momentos em que a vida te obriga a encarar quem você realmente é. E se você for honesto, vai perceber que muitas vezes reage demais, sente demais, se abala por pouco. A verdade é que o mundo lá fora não vai pegar leve com você. E quanto mais fraco você for por dentro, mais vai sofrer com o que está fora. Não importa o quanto tente disfarçar, uma mente desprotegida se entrega cedo ou tarde. E não, isso não é sobre ser insensível. É sobre aprender a não ser dominado por tudo o que acontece. Porque quando qualquer coisa te atinge, qualquer um pode te controlar. E é aí que a fraqueza se instala. Quando você deixa que o externo dite o ritmo da sua alma. O que muda essa história? Postura, autodomínio, frieza com sabedoria. É parar de reagir como um menino e começar a se posicionar como alguém que já entendeu que nem tudo merece resposta, nem todo ataque merece retorno, nem toda provocação merece sua energia. Ser forte não é endurecer por fora, é firmar o chão por dentro. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários a frase do dia: nunca mais serei fraco. E se essa é a fase da sua vida em que você quer se fortalecer de verdade, então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 5 lições estoicas que moldam a mente de quem quer parar de sofrer por tudo e finalmente se tornar frio, forte e inabalável. 1. O fraco grita, o forte age em silêncio. Tem gente que acha que ser forte é levantar a voz, estufar o peito, reagir no impulso e mostrar quem é que manda. Mas o estoicismo mostra o oposto. Quanto mais barulho alguém faz, mais fraco ele é por dentro. O grito é o recurso de quem perdeu o controle. A agitação, a raiva escancarada, os gestos exagerados. Tudo isso revela uma alma desarmada. A verdadeira força não precisa se exibir. Ela é silenciosa, ela é interna, ela é firme, mas não agressiva. Um homem forte de verdade é aquele que ouve provocações e continua calmo, que recebe críticas e não se desfaz, que sofre um golpe emocional, verbal ou até físico, e mesmo assim mantém a postura. Não porque é passivo, mas porque sabe que reagir no calor do momento é dar exatamente o que o outro quer, seu controle emocional. É muito fácil parecer corajoso quando se está gritando. Difícil é manter a compostura quando tudo dentro de você quer explodir. E é aí que o estoicismo se impõe. Não como um bloqueio de emoções, mas como um filtro. Um filtro que separa o que merece resposta daquilo que só merece silêncio. Um filtro que impede você de se tornar escravo do seu próprio impulso. Epicteto dizia: qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E ele estava certo. O fraco é movido pelo calor da emoção, o forte pelo cálculo da razão. Repare nos que gritam, repare nos que reagem demais. Na maioria das vezes estão tentando provar algo para os outros. Estão tentando parecer fortes porque não se sentem assim por dentro. Já quem é realmente forte não precisa provar, não precisa explicar, não precisa se justificar. Ele apenas age. E age com firmeza, sem estardalhaço, sem teatrinho. Essa lição precisa ser aplicada nos momentos mais simples do seu dia. Quando alguém for rude com você, não devolva na mesma moeda. Quando surgir uma discussão, não tente ganhar no grito. Quando sentir vontade de explodir, respire. Porque cada vez que você escolhe o silêncio firme em vez da reação impulsiva, você está treinando sua mente para algo maior. Autodomínio. E esse é o maior sinal de poder que alguém pode ter. Seja o tipo de pessoa que impõe respeito sem levantar a voz, que é ouvido sem precisar interromper, que marca presença pela postura, não pelo escândalo. Porque no fim das contas, o fraco grita, mas o forte age em silêncio. 2. Não corra atrás de aprovação. Um dos maiores sinais de fraqueza emocional é a necessidade constante de ser aprovado. Quando sua autoestima depende do que os outros pensam, qualquer crítica te derruba. Qualquer silêncio te incomoda. Qualquer desaprovação vira um ataque pessoal. E o mais perigoso, você começa a moldar sua vida não com base no que acredita, mas com base na expectativa alheia. O estoico sabe que a liberdade só começa quando a opinião dos outros deixa de ser uma prisão. Porque quem vive para agradar, inevitavelmente se perde de si mesmo. E não há nada mais perigoso do que alguém que já não sabe mais se está vivendo por convicção ou por validação. Essa lição precisa ser repetida diariamente.
Você não precisa da aprovação de ninguém para ter valor. Sua dignidade não está no like, no elogio, na aceitação social. Ela está na sua consciência, na sua retidão, na sua capacidade de agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Ou pior, quando estão olhando e julgando. O imperador estoico Marco Aurélio dizia: é tolice buscar elogios de bocas que muitas vezes mal compreendem a si mesmas. E ele estava certo. A maior parte das pessoas julga os outros com base em inseguranças próprias, não em sabedoria. E ainda assim, muitos vivem escravos dessa aprovação superficial, gastando energia para parecer e não para ser. Você sabia que os gladiadores mais admirados na Roma Antiga raramente sorriam para o público? Eles eram orientados a manter uma expressão de frieza e compostura, mesmo após vencer uma luta. Isso porque, culturalmente, os romanos associavam dignidade à indiferença diante do aplauso. Ser aplaudido sem reagir mostrava domínio. Mostrava que o guerreiro lutava por honra, não por vaidade. E isso se conecta diretamente ao espírito estoico. Não deixar que o elogio te inflacione, nem que a crítica te esmague. Se hoje você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem, é hora de fazer uma pausa e se perguntar: quem você seria se ninguém estivesse assistindo? O que você faria se o mundo não pudesse opinar? Onde está sua bússola quando o silêncio é a única resposta? Blindar suas emoções exige cortar esse cordão da necessidade de ser aceito. E isso não significa ser antissocial nem agir com desprezo. Significa apenas que sua base interior não está mais nas mãos dos outros. Você ouve, mas não se curva. Você respeita, mas não depende. Você caminha, mesmo que ninguém aplauda. No fim das contas, a aprovação mais poderosa que você pode conquistar é a sua própria. Porque quando você aprende a se respeitar mesmo no silêncio, o que os outros pensam perde o poder de te controlar. 3. Seja frio com sabedoria, não com arrogância. Tem uma diferença enorme entre frieza estoica e arrogância emocional. Só que muita gente confunde. Muita gente acha que ao se tornar mais controlado, mais centrado, mais indiferente ao que não importa, automaticamente precisa se fechar para tudo, se afastar de todos, olhar com desprezo, falar com superioridade. Mas isso não é força. Isso é escudo mal construído. É reação disfarçada de postura. É fragilidade que se veste de orgulho. Ser frio com sabedoria é outra coisa. É você saber onde termina sua energia e onde começa o desperdício. É aprender a dizer pouco, mas dizer com clareza. É ouvir sem absorver tudo. É não ceder a todo impulso, mas também não virar pedra. Certa vez, vi algo comum, mas que me marcou. Era fim de tarde e eu estava num pequeno mercado de bairro. Uma fila grande, só um caixa funcionando e muita gente impaciente. Um senhor de idade já estava com as compras passadas, mas a moça do caixa esqueceu de aplicar o desconto de um produto. O homem apenas comentou com calma, e ela, cansada e irritada, respondeu com grosseria, sem nem olhar para ele. Ele ficou em silêncio por 2 segundos e respondeu: tudo bem. Pode deixar assim, não vale o estresse. Boa noite, pegou as sacolas e saiu. 2 homens atrás começaram a murmurar. Se fosse comigo, eu teria falado umas verdades, mas o senhor já tinha ido embora, tranquilo, enquanto os outros ainda estavam fervendo por algo que nem era com eles. Aquilo foi um retrato perfeito da frieza estoica. Não houve ofensa, não houve grito, não houve humilhação, apenas uma escolha consciente de não entrar na energia do outro. Ele foi frio, sim, mas com sabedoria. E por isso saiu inteiro. Os outros, mesmo sem serem atingidos diretamente, ainda ficaram ali ruminando raiva, gastando tempo e saúde com um detalhe que o próprio envolvido já tinha deixado para trás. A frieza que vem com sabedoria não fere ninguém. Ela protege, ela preserva, ela permite que você esteja no mundo, entre pessoas difíceis, situações injustas, falas ásperas, sem precisar se machucar por dentro. É um tipo de inteligência emocional silenciosa, que não precisa se provar. Ela se nota pelo equilíbrio com que você caminha em ambientes que antes te desestabilizavam. Seja frio, sim, mas com leveza, com propósito, com clareza. Não use o controle emocional como uma forma de atacar, nem como uma máscara para esconder ressentimentos. Use como um filtro que separa o que importa do que só drena. No final, quem é realmente forte não precisa humilhar ninguém. E quem é verdadeiramente frio
é aquele que sabe que o calor do outro não precisa ser seu também. 4. Controle as primeiras reações. Você pode ser inteligente, maduro, forte, mas se não aprender a dominar os primeiros segundos depois de um impacto, ainda será vulnerável. Porque é aí que tudo começa, na primeira reação. A maioria das pessoas estraga relacionamentos, decisões, dias inteiros. Não porque planejou mal, mas porque reagiu sem pensar. A emoção vem como um raio. De repente, você ouve algo, vê algo, sente algo e o corpo reage. É natural. Mas se você não aprender a criar uma pausa entre o que te atinge e o que você faz com isso, continuará sendo arrastado como um animal acuado diante de qualquer provocação. E é aqui que a natureza ensina melhor que qualquer filosofia. Há um peixe chamado peixe-pedra, um dos mais venenosos do mundo. Ele não é rápido, nem barulhento, nem reativo. Quando percebe uma ameaça, ele não ataca imediatamente. Ele permanece imóvel, mesmo quando a tensão ao redor aumenta. Ele espera. Ele lê o ambiente. Ele sabe que qualquer movimento precipitado pode ser fatal. E quando age, age com precisão. Nunca por impulso. Esse comportamento inspirou até soldados e estratégias militares. Mas ele também carrega uma sabedoria estoica. Reagir rápido demais pode te matar. Emocionalmente, mentalmente ou moralmente. Quantas vezes você explodiu por algo que não valia a pena? Quantas vezes se arrependeu de ter falado o que não devia? Quantas vezes sua raiva gritou mais alto que sua razão? O verdadeiro homem forte não é aquele que não sente. É aquele que, mesmo sentindo tudo por dentro, decide com frieza o que vai mostrar por fora. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna igual ao que a domina. Se sua alma for dominada pelo impulso, ela será caótica. Se for dominada pela razão, ela será firme. Não seja aquele que responde no calor, seja o que pensa no silêncio. Porque quem domina os primeiros segundos, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, já está anos à frente dos que vivem reféns do próprio temperamento. 5. A força está no que você não mostra. A verdadeira força não tem som. Ela não precisa se justificar, nem levantar a voz, nem explicar sua existência. O homem forte não é aquele que demonstra poder, é aquele que não precisa demonstrar. E talvez esse seja um dos maiores contrastes entre o que o mundo valoriza e o que realmente constrói alguém por dentro. A sociedade aplaude o que brilha, o que chama a atenção, o que se exibe. Mas o estoicismo aponta para outra direção. A da força interior que ninguém vê, mas que muda tudo. Aquela que se revela quando você segura uma resposta. Quando você não se defende, mesmo estando certo. Quando você decide ficar calado, não por fraqueza, mas por domínio. Porque sabe que responder seria desperdiçar energia. A maioria das pessoas quer ser notada. Quer mostrar que está bem, que superou, que é inabalável. Mas o estoico verdadeiro não tem pressa de ser visto. Ele tem pressa de se manter inteiro. Essa força discreta aparece nos lugares mais simples. Numa segunda-feira difícil, por exemplo. Você acorda cansado, cheio de tarefas, com problemas na cabeça, mas ainda assim levanta, cuida da casa, vai para o trabalho, trata os outros com respeito, entrega o que tem que entregar. Ninguém vê o esforço que isso exige. Ninguém enxerga o peso que você está carregando. Mas você segue, sem drama, sem alarde, sem implorar por compreensão. Esse é o tipo de força que o mundo não recompensa com aplausos, mas que te fortalece onde mais importa, e é aqui que está o segredo. Quanto mais silenciosa a sua força, mais real ela se torna. Porque o que é gritado demais geralmente está tentando esconder o que falta. Mas o que é sustentado em silêncio é difícil de derrubar. Você não precisa mostrar sua dor para provar que está lutando. Não precisa postar superações, nem expor vitórias, nem dramatizar quedas. A maior parte da sua transformação acontece onde ninguém está vendo. E é melhor assim. Porque é ali que você se torna de verdade o que ninguém poderá tirar de você. Marco Aurélio enfrentou guerras externas e internas, mas boa parte dos seus escritos mais poderosos foram feitos à noite, sozinho, sem plateia. Pensamentos que ele provavelmente nunca imaginou que o mundo leria. E talvez por isso sejam tão verdadeiros, porque nasceram no silêncio. E é no silêncio que nascem as forças mais confiáveis. A força que vale não está na pose, está no autocontrole.
Está na firmeza com que você continua, mesmo quando ninguém te reconhece por isso. Seja esse tipo de forte. O tipo que não precisa mostrar nada, porque já construiu tudo. A maioria nunca vai entender o que você está tentando fazer. Vão achar que você está distante, frio demais, silencioso demais. Mas o que eles não percebem é que você está construindo algo que não precisa ser explicado. Está organizando por dentro o que antes era bagunça. Está deixando de ser reativo para se tornar firme. E está, pouco a pouco, se blindando por dentro. Ser frio, forte e inabalável não é sobre agir com indiferença ao mundo. É sobre não permitir que o mundo tenha acesso ilimitado à sua mente. É sobre criar limites internos, fortalecer suas respostas, filtrar seus impulsos e escolher com mais consciência quem você está se tornando. Talvez ninguém perceba essa mudança nos primeiros dias, e talvez seja melhor assim. Porque o que cresce no silêncio amadurece com raízes mais profundas. O verdadeiro estoico não precisa provar nada. Ele apenas segue firme, mesmo quando ninguém está olhando. Se você sentiu isso dentro de você hoje, então já começou a transformação. Agora quero te pedir duas coisas bem simples. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa se fortalecer. E escreva aqui nos comentários apenas: "Eu fiquei até o fim". Isso mostra que você não apenas ouviu, você absorveu e está pronto para dar o próximo passo. Espero você no próximo vídeo. Até breve.